Caros, boa tarde. Vamos começar agora, então, uma conferência seguida de debate com o historiador canadense Moishe Postone, que lançou aqui pela Boitempo, em outubro passado, o seu livro Tempo, Trabalho e Dominação Social. Convido ao palco Moishe Postone, os professores Vladimir Safatli, Jorge Grespin e a jornalista Eleonora de Lucena. Por favor. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês aqui. Então, vamos começar o debate sobre trabalho e mobilidade, flexibilização e dominação social hoje. O professor Moishe Postone vai começar falando. Acho que vocês estão informados. Canadense, nascido em 1942, teórico marxista, professor de História da Universidade de Chicago, co-diretor do Chicago Center of Contemporary Theory, co-diretor da revista Critical History Studies, PhD em História Alemanha, colaborador da revista Margem Esquerda. Bom, fazem parte aqui do debate o professor, aqui à minha esquerda, Vladimir Safatli, professor livre-docente de Filosofia da USP, doutor pela Universidade de Paris 8, professor visitante das universidades Paris 7 e Paris 8, colaborador e autor de vários livros, cronista da Folha, e, na ponta esquerda, professor Jorge Grespin, professor de História da USP, pós-graduado em Filosofia também na Alemanha, autor de O Negativo do Capital e colaborador de várias publicações também. Nós vamos fazer da seguinte maneira: o professor Postone vai abrir o debate, falará em torno de meia hora, 40 minutos. Eu passarei depois a palavra para as considerações do professor Jorge Grespin, depois o professor Safatli, e o debate entre eles acontecerá, e, no final, haverá um debate com a plateia, em torno de 25 minutos. Durante o debate, durante as falas, quem quiser já enviar as suas perguntas por escrito, em pessoas na sala que recolherão essas perguntas, e a gente poderá fazer o debate no final da apresentação. Então, eu passo a palavra para o professor Moishe Postone. Thank you for coming. How are we to understand social domination today? At first glance, it seems fairly self-evident. In much of the world, there's a growing gap between the very wealthy and the majority of the population. Moreover, the working conditions and hence the conditions of reproduction of increasing numbers of people in many parts of the world have become very precarious. Such conditions, as deplorable as they might be, do not seem to require theoretical reconsideration. It seems that a traditional focus on private ownership and the market would suffice to elucidate those problems. And yet, I'd like to suggest that such a focus is no longer fully adequate, and that the far-reaching transformations of the world in recent decades have dramatically indicated that critical social analysis must be centrally concerned with questions of historical dynamics and large-scale structural changes, if it is to be adequate to our social universe.
A focus on the dynamics of overarching structural change points to the need for a fundamental rethinking of what is meant by history and social domination. And I would argue these transformational processes can best be illuminated by a critical theory of capitalism. This suggests the importance of a renewed encounter with Marx's critical analysis of capitalism. At the same time, however, the historical developments of the past century strongly indicate that any attempt to reappropriate Marx's critical theory must differ basically from what I call traditional Marxism. Why bother rethinking Marx's analysis of capitalism at all? After all, the collapse of the Soviet Union and of European communism, as well as the transformation of China, have been taken by many as marking the final end of socialism and of Marx's theoretical relevance. The final act, as it were, of a decade-long decline. This demise, this decline, has also been expressed by the emergence of other kinds of critical theoretical approaches, such as post-structuralism and deconstruction, that seem to offer the possibility of criticizing, for example, closed bureaucratic forms of domination in both East and West, without affirming the kinds of grand programs of human emancipation that for many all too frequently have had negative, even disastrous historical consequences. These newer conceptual approaches, however, have themselves been seriously called into question by the recent global crisis, which has dramatically revealed the serious limitations of both post-structuralism and deconstruction to adequately grasp the contemporary world. The continued eruption of severe economic crises as a feature of capitalist modernity, as well as the existence of mass poverty and structural exploitation on a global scale, suggests that reports of Marx's death have been greatly exaggerated. Nevertheless, it would be a mistake to think that one can simply return to Marx as he generally was understood during much of the 20th century. Both the demise of traditional Marxism and the increasingly evident inadequacy of much post-Marxism are rooted in historical developments that suggest the need to rethink as well as reappropriate Marx. As I will elaborate, contrary to traditional Marxist interpretations, Marx's critical theory is not, on its most fundamental level, a critique of class exploitation undertaken from a standpoint that affirms labor. More basically, it uncovers and analyzes a unique form of social mediation that structures modernity itself
as a historically specific form of social life. This form of mediation is socially constituted by a historically unique form of labor and is essentially temporal. It manifests itself in peculiar, objective forms of domination that cannot sufficiently be understood in terms of the domination of a class or indeed of any concrete social and/or political entity. These forms of domination, expressed by categories such as commodity and capital, are moreover not static and cannot adequately be conceptualized in terms of the market. Rather, they generate a historical dynamic that is at the very heart of capitalist modernity. My focus on the historically dynamic character of capitalist society responds to the massive global transformations of the past 4 decades. This period has been characterized by the unraveling of the post-World War II state-centered Fordist synthesis in the West, the collapse or fundamental transformation of party states and their command economies in the East, and the emergence of a neoliberal capitalist global order. These developments, in turn, can be understood with reference to the overarching trajectory of state-centric capitalism in the 20th century, from its beginnings in World War I and the Russian Revolution, through its high point in the decades following World War II, and its decline after the 1970s. Now, what is significant about this trajectory is its global character. It encompassed Western capitalist countries and communist countries, as well as colonized lands and decolonized countries. Although differences in historical development occurred, of course, they appear now, from our standpoint, more as different inflections of a common pattern than as fundamentally different developments. These general developments occurred regardless of which parties were in power and were paralleled by the post-war success and subsequent rapid decline of the Soviet Union and the far-going transformations of China. Now, such global general developments cannot be explained in contingent terms and strongly suggest the existence of general structural constraints on social, political, and economic decisions, as well as of dynamic forces not fully subject to political control. At the same time, they call into question all linear notions of historical development, whether liberal, Weberian, or Marxist. Such historical transformations suggest the importance of a renewed encounter with Marx for the problematic, I would argue, of historical dynamic and global structural change is at the very heart of his critique. Nevertheless, as I've mentioned, the history of the last century also suggests that an adequate critical theory must differ fundamentally from traditional critiques of Marxism, of capitalism,
by which I mean a general interpretive framework in which capitalism is understood mainly in terms of class relations rooted in private property and mediated by the market. Within this basic traditional framework, there's been a broad range of approaches that have generated powerful economic, political, social, historical, and cultural analyses. Nevertheless, the limitations of the overarching framework itself have become increasingly evident in the light of 20th century historical developments. These developments include the non-emancipatory character of actually existing socialism, the historical trajectory of its rise and decline, paralleling that of state interventionist capitalism, suggesting that they were similarly situated historically, the growing importance of scientific knowledge and advanced technology in production, which seemed to call into question the labor theory of value, growing criticisms of technological progress and growth, which opposed the productivism of much traditional Marxism, and the increased importance of non-class-based social identities. Together, they suggest that the traditional framework can no longer serve as a point of departure for an adequate critical theory. In other words, the general historical patterns I'm drawing your attention to call into question both traditional Marxism, with its affirmation of labor and history, as well as post-structuralist understandings of history as contingent. Nevertheless, such consideration does not necessarily negate the critical insight that informs attempts to deal with history contingently, namely that history, if understood as the unfolding of an imminent necessity, delineates a form of unfreedom. And this is at the heart of Marx's critique. Let me briefly elaborate. In the Grundrisse, Marx characterizes capitalism as a society in which individuals have much more freedom from relations of personal domination than in other forms of society. However, this freedom, according to Marx, is situated within the framework of a system of what he called objective dependence, rooted in a form of social mediation that imposes quasi-objective constraints on human action. The constraints on human action are most tellingly manifested in the existence of a historical logic. That means the very existence of a historical logic indicates the existence of constraints on human action. Marx does not then simply dismiss the forms of personal freedom associated with the development of capitalism, but characterizes them as incomplete and one-sided. Because to focus on those freedoms can veil the existence of a more overarching form of unfreedom, rooted in the circumstance that people do make history, but in a form that dominates and compels them. So,
This form of unfreedom, as I said, is the central object of Marx's critique of political economy. So that the existence of a historical logic is not a universal feature of human life, neither, however, is historical contingency. Rather, a historical logic is historically specific to capitalist society. Rather than viewing history positively, affirmatively, Marx grounds the dynamic of history in the category of capital, thereby grasping it as a form of domination. So what I'm suggesting is that the historical dynamic of capitalism and the seemingly ontological centrality of labor are the objects of Marx's critique, not the standpoint of his critique. By the same token, Marx's mature critique no longer presents itself as a transhistorically valid social theory, but is self-consciously historically specific and calls into question any theory that claims for itself transhistorical validity. So what I'm suggesting is that the critical thrust of Marx's analysis is similar in some respects to post-structuralist approaches insofar as it entails a critique of totality and of a dialectical logic of history. However, whereas Marx grasps such conceptions critically as expressions of the reality of capitalist society, post-structuralist approaches deny their validity by insisting on the ontological primacy of contingency. From the point of view of Marx's critique, any attempt to recover historical agency by insisting on contingency in ways that deny or obscure the dynamic form of domination characteristic of capital is profoundly disempowering. Now, this is taking a little longer than I expected. Plus 10 minutes. 10 minutes. I have 10 minutes left? Well, I won't be able to finish the talk in 10 minutes. So maybe what I'll do, I may even take less than 10 minutes, and I'll begin to sum up what was, I think, a very dense talk. What I tried to argue is that Marx's theory of value is not a theory of the production of wealth in all societies. The labor theory of value is not a labor theory of wealth. It is a theory of the constitution of wealth in capitalism. And with the labor theory of value, what Marx does is he shows that there's a dynamic that value generates. He calls that surplus value, which isn't only a category of exploitation, to show that capitalism generates enormous forces of production that eventually render human labor increasingly unnecessary for direct production. However, capitalism, according to Marx,
continues to depend on direct human labor. So that you have a growing gap between the potential of capitalism and the reality of what it does. So that the logic of capital points not to the affirmation of the proletariat as the universal class, but the possibility of the abolition of proletarian labor. It points to the possibility that for the first time in human history, a surplus could be created that wasn't dependent on the labor of a subaltern group. Now, what I did in my paper, very dense, was to show that out of this theory, you could account for the kind of runaway dynamic of capitalist growth, which increasingly destroys the environment, and you could actually derive the form of production itself. That material production is not technical, it's socially formed by capital. However, this development is not a one-sided development. Now, at this point, I will go back to reading part of my talk. In his treatment of accumulation, Marx argues that capitalism's drive for increasing productivity generates a long-term tendency towards the proportion of objectified science and technology relative to living labor. One result is a tendency for the creation of a relatively superfluous working population, the so-called industrial reserve army of labor. This analysis traditionally has been read as an account of how capitalism exerts downward pressure on wages, and it's also taken to indicate that capitalism cannot provide full employment. But I think there's another side to it, and that is the dynamic of capitalism is always at the same time generating what is new, it's always transforming things, and at the same time, it is reconstituting the same, wage labor. Wage labor becomes reconstituted as the core of the system, even though the system points beyond it. So it's a very complex dynamic of transformation and reconstitution. What this means is that once production reaches a certain level of productivity, the positive potential of the forces of production developed by capital is expressed in inverted form as increasing numbers of superfluous people. So that at one and the same time, and this is what makes the dynamic very complex, the possibility that labor is superfluous, that people could do other activities, appears under capitalism as in a disastrous development as the growing superfluity of people rather than of labor. And it seems to me that one of the problems
that progressives, socialists, critics of capitalism have had since the end of the Fordist welfare state is that the idea of socialism as industrial production providing full employment for everybody is no longer valid. And any holding on to that is historically a huge mistake. It will be totally undermined by the development of capital itself. And I think that progressives have not developed an imaginary of post-capitalism that is adequate to these new potential as well as these new disastrous developments. And I think it's that loss of orientation that has led to, certainly in large parts of the world, certainly in the North, a loss of the plausibility of the left for many people in the North. And what I've been trying to do is, on a very abstract level, develop a concept of capital that both helps us understand what a post-capitalist society might look like, and at the same time would be valid for the various historical phases that capitalism has undergone. That is, it's evident, considered retrospectively, that the social, political, economic, cultural configuration of capital's hegemony has varied historically from, if one wants to include mercantilism, through 19th century liberal capitalism, 20th century state-centric Fordist capitalism, to contemporary neoliberal global capitalism. Each configuration has elicited a number of penetrating critiques of exploitation and uneven, inequitable growth, for example, or of technocratic, bureaucratic modes of domination. Yet, each of these critiques is incomplete if capitalism is identified fully with any one of its historical configurations. The distinction between capital as the core of the social formation and historically specific configurations of capitalism has become increasingly important. Conflating the two has resulted in significant misrecognitions. Recall Marx's assertion that the coming social revolution must draw its poetry from the future, unlike earlier revolutions that focused on the past and misrecognized their own historical context. In that light, I would like to suggest that traditional Marxism backed into a future it did not grasp. Rather than pointing to the overcoming of capital, it entailed a misrecognition that focused entirely on private ownership and the market, conflated capital with its 19th century configuration. Consequently, it implicitly affirmed the new state-centric configuration that emerged out of the crisis of liberal capitalism. The unintended affirmation of a new configuration of capital can be seen more recently in the anti-Hegelian turn to Nietzsche
characteristic of much post-structuralist thought since the early 1970s. Such thought arguably also backed into a future it did not adequately grasp. In rejecting the sort of state-centric order traditional Marxism implicitly affirmed, it did so in a manner, I'd like to suggest, that was incapable of critically grasping the neoliberal global order that has superseded state-centric capitalism, East and West. So the historical transformation of the past century have not only revealed the weakness of much traditional Marxism as well as of various forms of post-Marxism, but also suggest the central significance of a critique of capital for an adequate critical theory today. By attempting to rethink Marx's conception of capital as the essential core of the social formation, I've sought to contribute to the reconstitution of a robust critique of capitalism today that, freed from the conceptual shackles of approaches that identify capitalism with one of its historical configurations, could potentially be adequate to our social universe. Thank you. Muito obrigada, professor Postoni, muito obrigada. Passo, então, agora o debate. Professor Grespan, 10 minutos. Bom, muito obrigado também pelo convite de vir aqui debater as ideias do professor Postoni. Eu trouxe um texto escrito em função do livro do professor Postoni, que é conhecido há muitos anos, é um livro muito importante, agora esse que está sendo traduzido. Então, eu trouxe um texto curto, e vou ler. Bom, o título do texto é Crise e Precarização, e faz não exatamente um debate, mas, enfim, um diálogo aqui com as ideias que o Postoni acabou de expor ao vivo e no seu livro. Começa assim. Com todo o seu poder destrutivo, a crise econômica atual vem prestando o inestimável serviço de acabar com a ideia de que as crises são funcionais ao capitalismo. Sem dúvida, uma crise fraca sempre pode contribuir para que o sistema, ao superá-la, aperfeiçoe seus métodos de obtenção de mais-valia. Uma crise da magnitude da atual, porém, só pode ser superada por um conjunto de transformações de magnitude proporcional à da própria crise, como aconteceu depois da Grande Depressão, iniciada em 1929. Nunca se pode garantir que tais transformações venham a ocorrer. E, enquanto elas não ocorrem, só é possível experimentar o lado destrutivo da crise. Essas constatações têm importantes implicações teóricas, isto é, relativas à definição das características essenciais da estrutura do sistema capitalista. Então, depois dessa constatação da crise atual, da magnitude e importância dela, eu passo a fazer umas pequenas
teorizações, sei lá. Essencialmente, essas constatações apontam para o modo preciso com que se constitui o capital como sujeito, entre aspas, e é o Marx que chama assim, sujeito da sua autovalorização e os limites dessa sua potência. Sabemos que Marx considera o capital como um sujeito capaz de se revestir e de abandonar cada uma das formas necessárias à autovalorização, adquirindo o poder de se acumular e de se alastrar para todas as relações sociais que ainda estejam fora do seu âmbito. Mas ele introduz aqui também, nesse ponto, a metáfora de Sísifo, explicando que o capital tem de crescer, porque é valor que se valoriza, que não pode deixar de se acumular, sob pena de deixar de existir. A acumulação é o modo com que se resolve a contradição fundante. É uma tendência que se origina sempre da tendência negativa, crônica, presente na relação de oposição do capital com a força de trabalho, da relação contraditória do capital constante com o variável. Nem quando é eficaz como sujeito autodeterminante e dominador das demais condições sociais, portanto, o capital deixa de abrigar a negação de si mesmo. Por isso, em certas condições, justamente as de crise, a tendência negativa predomina, trocando de posição com a tendência positiva e avassaladora. E se o capital consegue superar a crise e volta a se acumular, é porque, quer dizer, se ele conseguir, é porque a tendência negativa acaba por se inscrever de novo como um momento da positiva, como um mal necessário pelo qual o sistema tem de passar para tornar-se ainda mais poderoso. Mesmo então, porém, a contradição constitutiva continua necessariamente determinando o fracasso recursivo da pretensão do capital a sujeito. A dominação do capital e o seu poder de se alastrar por toda a vida social se baseiam, em última análise, no poder da propriedade privada dos meios de produção sobre o trabalho como substância do valor, isto é, como fundamento da sociabilidade burguesa. É um poder que, ao mesmo tempo em que institui o trabalho como substância, entre aspas, se institui a si mesmo como forma, também entre aspas, forma jurídica, forma relativa ao processo de circulação, ou seja, a propriedade privada. Uma crise ocorre quando se explicita esse lado apenas formal da dominação do capital. Quando se evidencia que o capital não é a substância da sociabilidade, ele simplesmente é mensuração para determinar a cada momento o seu valor e a sua valorização. Mas quem é a medida do valor é o trabalho. Por isso, o domínio puramente formal da medida nem sempre funciona, e o capital não consegue obter medidas claras da sua valorização. Não consegue medir-se pelo trabalho e acaba por se desvalorizar. É a crise, a desvalorização do valor que deveria se valorizar. São essas condições que abrem brechas
no domínio do capital, que, de outro modo, pareceria impenetrável e absoluto. Mas o próprio capital abre as brechas para que as forças sociais que lhe dominam, nos momentos de acumulação, sejam excluídas do processo social. Aqui, não se trata mais de uma exclusão da propriedade dos meios de produção, que leva à inclusão do trabalho pelo emprego. Trata-se da simples exclusão do desemprego, da perda de poder aquisitivo, da perda do poder social no bolso, proporcionada pela posse do salário. Esse termo poder social no bolso é como Marx, nos Grundrisse, caracteriza o fetiche do dinheiro. Quem é possuidor de dinheiro carrega o seu poder social no bolso. Então, o desempregado perde poder social. É preciso ressaltar que, além de uma análise do modo de funcionamento do capitalismo, Marx faz sua crítica. E o que faz faz a crítica de modo objetivo, isto é, apontando o elemento negativo subjacente à determinação fundante do capital. Nesse caso, impõe-se perguntar: qual é o lugar da crítica do capitalismo ou da crítica à economia política? Não é certamente a condenação moral do sistema, externa ao seu modus operandi. Mas também não é mera apresentação das consequências desastrosas do sistema para a vida humana e natural, que resultariam não do seu mau funcionamento, e sim de um bom funcionamento, do poder do capital, desgraçadamente, no entanto, implacável. De certo modo, uma crítica dessas faz ainda um elogio disfarçado ao capitalismo, uma denúncia impotente do seu poder. Com a crise, porém, a verdadeira crítica se explicita. A crítica feita de modo objetivo pelo próprio capital, que não funciona mais, que não se valoriza e que exclui parcelas da sociedade antes felizes pela sua inclusão subordinada ao sistema. É daí que a crítica pode evoluir e se transformar em movimento social de transformação radical do capitalismo. É o que já está acontecendo. Os próximos passos nesse caminho são os da luta contra as forças que querem manter ou querem voltar a uma situação política que já não se sustenta mais economicamente, que está condenada mais cedo ou mais tarde à derrota. A autocrítica do capital pela crise nos abriu agora essa imensa possibilidade histórica. Muito obrigado. Obrigada, professor Crespin. Professor Postoni, o senhor quer comentar a fala do professor Crespin ou deixar depois? Ok. Professor Safatli. Ok, então eu também gostaria de agradecer o convite que foi feito para poder participar aqui dessa mesa com o professor Postoni, com o professor Crespin. Eu, na verdade, havia entendido que tratava-se muito mais de um comentário, né, do que de uma apresentação de algum trabalho relativamente autônomo. Então, eu gostaria simplesmente de trazer algumas
colocações a partir da conferência do professor Postoni e também a partir do livro que a Boitempo publicou sobre trabalho e dominação social, que é um livro tão importante dentro dos estudos sobre o pensamento marxista e sobre a tradição dialética no século XX. Né? Vejam, eu gostaria de começar, talvez, lembrando de uma frase do Fichte, que fala: vê como nasce para ti o tempo e verás como nasce tudo. Eu acho que me parece talvez um bom ponto de partida para abordar essa relação extremamente sugestiva que o professor Postoni sugere entre a experiência do tempo e a experiência de dominação social. Né? Me parece que uma das grandes contribuições desse debate é nos fazer lembrar como a crítica do capitalismo, ela não pode ser apenas uma crítica dos processos de espoliação econômica, né? Principalmente os processos de espoliação econômica de classe, mas ela deve ser, acima de tudo, uma crítica do trabalho como um modo de atividade historicamente determinado, né, historicamente organizado, certo? Que tenta passar-se por uma dimensão histórica dos processos próprios à praxis humana. Né? Bem, essa crítica do trabalho é difícil não perceber nessa articulação, e acho que talvez daí venha um tom bastante sugestivo da crítica, que é a maneira com que, dentro da tradição marxista, nós vemos ressonâncias de outras críticas do trabalho, que também haviam sido feitas nos anos 30, por exemplo, sobre essa natureza da sociedade do trabalho, embora em outra chave, como, por exemplo, nós podemos encontrar em textos do Georges Bataille, entre outros tantos autores. Né? Mas eu insistiria nesse aspecto, porque eu gostaria, na verdade, de colocar uma questão. Né? E a questão, ela vai vir um pouco mais à frente, antes eu gostaria simplesmente de insistir um pouco como eu entendo essa dimensão da crítica do capitalismo como uma crítica do trabalho enquanto modo de organização da atividade historicamente determinado. Né? Ou seja, a princípio, eu insistiria no fato de que o trabalho não aparece assim apenas como ligado a um processo de espoliação, mas também como ligado a um problema de dominação através, digamos, da determinação das condições de possibilidade da experiência. O trabalho desempenha quase um papel quase transcendental, de uma certa forma, onde não se trata mais, então, de compreendê-lo como a expressão pura e simples de uma dominação de classe, mas a expressão mais ampla de um modo disciplinar de dominação. Né? Esse modo disciplinar de dominação é, antes de mais nada, o modo de dominação do tempo e da experiência do tempo. Né? Ou seja, a organização da atividade social a partir da produção do valor, a partir de um trabalho que é pensado basicamente como produção do valor, pressupõe uma dimensão disciplinar da produção que deve necessariamente se expressar como a disciplina da homogeneização de um tempo que vai ser agora basicamente um tempo quantificável, um tempo mensurável, um tempo calculável, ou seja, um tempo radicalmente homogêneo, onde tudo que aparece ou que é produzido no interior do tempo vai ter a característica dessa estrutura de homogeneidade. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia até mesmo dizer que, antes de mais nada, o capital é uma forma de determinar o tempo. Ele é uma forma de determinar o tempo através da intensificação de sistemas de equivalência, de sistemas de intercambiabilidade, né? O que exige um tempo no interior do qual as diferenças são tradutíveis em uma espécie de axiomática geral de equivalência de intercâmbio. As diferenças que aparecem nesse universo de experiência são diferenças de intensidade no interior da mesma forma do tempo. Uma forma cada vez mais extensiva. É difícil não pensar nessa forma do tempo como dominação, né?
dessa estrutura de organização do trabalho, certo? Como elemento fundamental de determinação da experiência do tempo, é muito difícil não lembrar disso sem pensar nessa colocação bastante feliz de alguém como Adorno, que insistia que a identidade ela é a forma geral da ideologia, né? Ou seja, há um princípio geral de eliminação, de organização das identidades, que pode ser claramente desdobrado dessa noção de que nossas sociedades são sociedades que conhecem uma forma só de tempo, né? Um só modelo de tempo, né? Quer dizer, acho que desde o Manifesto Comunista ficava claro como Marx insistia nessa dimensão de como a burguesia ela não só desmanchava tudo que era sólido no ar, mas ela conseguia equalizar todos os tempos distintos em um mesmo tempo da produção, né? Todos os tempos distintos em várias experiências históricas, várias peculiaridades e particularidades no interior das vivências de várias sociedades em um mesmo tempo com o mesmo regime de homogeneidade, né? Se esse for o caso, né, acho que vale sempre a pena se perguntar o que seria, então, um tempo estranho ao processo de valorização próprio ao capital, né? Se nós acreditamos ainda em alguma forma de emancipação, uma boa parte dessa experiência de emancipação ela deve vir através da possibilidade de nos libertarmos de uma certa condição de possibilidade de experiência, né, em prol de um modelo de experiência no qual o tempo já não seja mais esse tempo da valorização, da intensificação, da mensuração e da homogeneidade próprio à circulação e aos sistemas de autovalorização do capital. Por isso, a minha pergunta seria se nós não deveríamos, nesse caso, sermos, digamos, um pouco mais generosos com o conceito de contingência, né? Eu me pergunto se não seria, então, o caso de recuperar dentro de uma perspectiva marxista a centralidade do conceito de contingência, insistindo que, de uma certa forma, o que o capitalismo desconhece é o tempo da contingência. E por que eu insistiria nesse tipo de questão? Porque talvez eu me pergunto se não seria o caso de permitir uma certa aproximação entre algumas teorias pós-estruturalistas da ideia de acontecimento como contingência, certo? No interior da crítica marxista, né? Porque nós conhecemos esse conceito aristotélico de contingência, como a contingência é aquilo que poderia ser outro, né? Aquilo que, em última instância, por poder ser outro, por não estar submetido a uma causalidade necessária, certo? É incapaz de determinar de maneira distinta aquilo que é da ordem da essência dos objetos, né? Mas me parece que talvez uma das contribuições interessantes do debate contemporâneo é insistir na ideia da contingência como aquilo que é impredicável, como aquilo que é um acontecimento sem medida, né? Ou seja, imprevisto, né? Imprevisto no sentido de que não é a simples atualização de um possível da situação atual. Não se submete simplesmente à estrutura de causalidade dos possíveis pensados no interior da situação atual, mas se abre, na verdade, a uma impredicabilidade que é a tentativa de mostrar como há alguma ordem de acontecimento não pensável no interior da nossa situação e que nos obriga a ultrapassá-la, que nos obriga a atravessá-la, né? Se isso, de fato, é verdade, quer dizer, um pensamento para o qual a contingência não é simplesmente um defeito do nosso conhecimento, mas é uma experiência fundamental que nos permite superar ou ao menos abrir espaço a um sistema de ordenamento que não é mais o nosso, que não é mais pensável como o nosso,
né? Poderia dizer, então, que, de uma certa maneira, o problema com a contingência é que a contingência nos despossui, né? Nos despossui porque ela quebra nosso sistema de expectativas e de previsibilidade. E minha pergunta seria se, numa tentativa de recuperar a capacidade emancipadora, digamos, da atividade humana, nós não deveríamos, então, abandonar essa ideia disciplinar do trabalho em direção a uma ideia de uma atividade na qual não se trata mais de apropriar se apropriar de alguma coisa que é produzida, mas trata-se, na verdade, de se reconhecer na dimensão radicalmente imprópria, despossuidora do que nos ocorre. E essa seria a questão. Muito obrigado. Thank you very much. Now I'm sorry I didn't read the middle part of my paper, which was about time. So I agree with much of what the second comment said and disagree. Now, I agree that what is involved with the critique of capital is a critique of labor society. It is not an affirmation of laboring, and that the choice between employment with this kind of work or unemployment is a terrible choice, and that emancipation cannot be or can no longer be thought of as full labor of this kind for everybody. As you would put it, full disciplined labor. I agree with that. I also agree fully the form of domination in capital, both the capital as it exists and I think in Marx's theory of capital, is time. Which is why it's not only domination by the class, because on this very abstract level, the class is subject to the domination of time as well. Where I differ is, and what I introduced in my paper that I didn't read, is that as opposed to Foucault's notion of the discipline, Marx has a notion of historical time, not just the domination of abstract Newtonian time. And historical time is also a form of domination. Unlike with Lukács, I don't think historical time is emancipatory against abstract time. Both are forms of domination. So I agree with much of what you said, except then with what I think is your reification of contingency. And what I mean by that is that I think that social possibilities are generated by the society in which we exist. On the most abstract level, of course, contingencies always exist. And the possibility of emancipation is given in the structure of what is. So I'm trying to get away from the notion that what is, if you want to call it capital or if you just want to call it the system of domination, is a seamless whole, and that opposition or non-identity comes from areas that have not yet been subsumed or are excluded. Rather, the system generates the possibility of its own overcoming. Now, were it to be overcome, then I think contingency would be central. But contingency would be central in a different way, I think, not only as a matter of accident,
but as a matter of politics. That is, what political theorists think politics is about might become the case, because politics would no longer be so structurally constrained by the imperatives of capital form. So for me, that's a different kind of contingency. It's not just an accident. It gives real decision-making power to humans over their own fate, collectively as well as individually. So, as I said, in part I agree, but it seemed to me that the notion of determinate negation is slightly different than the way in which you spoke of contingency. Now, by the same token, see, I wasn't sure in the first comment whether this critique of labor is as central to that comment as it is in what I'm trying to present, or that I think was in the second comment as well. Because to appeal to the excluded without calling into question the structure of employment itself, it seems to me worked for a while, but I don't think that we're going to be able to return to the kind of halfway successful welfare systems. I think we have to try to imagine something very new. And it's certainly not that I think in my pocket I'm carrying a notion of what would be new. But I think this idea of something beyond labor, laboring society, I think it's important to subsume Foucault under Marx. I think that requires a lot of thinking, and I think that there's a helplessness there, and it's not a criticism on my part. I think the helplessness is objectively given. I don't think that one can very clearly point to a revolutionary subject like the traditional working class or to colonized peoples. I think that train has left historically. So I think we have to imagine something completely new. And I think we can do so, or it helps to do so, by formulating a critique that not only includes the destructive effects of the crisis, the growing exclusion of people, the growing expropriation of people or of commons, but also we'll be able to, for ourselves and then to present an imaginary of what a post-labor society and a post-capital society, for me, are identical. And in a real sense, the most fundamental class for capital is the proletariat, not the bourgeoisie. Capital can exist without the bourgeoisie. It can't exist without the proletariat. And I think that's what the labor theory of value is about. So I'm trying to respond to both of your comments. Obrigada, professor Postoni. Professor Grespin, professor Vladimir, querem fazer algum comentário agora sobre o que ele falou? Ou... Não, a gente pode fazer. Na verdade, eu ia pedir, na verdade, mais, se possível, um esclarecimento, porque quando o professor Postoni colocou a distinção entre, digamos assim, dois tipos de contingência, uma que se admite, se compreende como a figura do acidente, e a outra que pode ter alguma função política, porque, de uma certa maneira, ela pode ser vista como um processo de apropriação do que não é constrangido pela forma do capitalismo, né? Eu gostaria, se você pudesse desenvolver um pouco mais, porque, aparentemente, eu me perguntaria se não foi um pouco exatamente esse tipo de experiência política
que boa parte dos pós-estruturalistas que o senhor criticou não tentou, de uma maneira ou de outra, desenvolver, né? Ou seja, essa ideia de que boa parte da experiência política ela passaria não mais pela constituição de uma espécie de consciência de classe, mas pela possibilidade de produção de um tipo de acontecimento que, de uma forma ou de outra, nos permitiria pensar aquilo que o capitalismo até agora foi incapaz de pensar, inclusive pensar sujeitos ou produzir sujeitos que até agora o capitalismo foi incapaz de produzir. Yeah, but it's exactly that I didn't see post-structuralism doing. I think by insisting that there was no logic to history, declaring it a master narrative instead of a form of heteronomy, real existing heteronomy, not heteronomy because a few ideologues impose this on everybody, that the idea of a determinate negation and therefore both the constraints and the possibilities were not given. So that I thought that it enriched the critique, but I thought that, and I do think so, but I think that the framework wasn't adequate to the intention. Eu queria também falar um comentário também. Eu acho muito interessante essa ideia de que o capitalismo, o capital, pode prescindir da burguesia, mas não do proletariado. Muito interessante. Mas, então, nesse caso, também porque o capital precisa incluir a força de trabalho, precisa cooptar a força de trabalho o tempo inteiro, né? Que é o que o capital procura fazer, ou procurou fazer, no welfare system. Mas o ponto meu de tocar na crise atual, que é uma crise longa e profunda, é justamente porque aí o welfare system acabou. E as tentativas de tentar manter ou recompor o keynesianismo acabou. Nesse ponto, os neoliberais têm razão. O keynesianismo não funciona mais. E nem o neoliberalismo funciona também. Então, o meu ponto é, agora que o proletariado não está mais sendo cooptado, não está aí uma energia revolucionária, e concordo com você quando fala que tem que ser uma coisa completamente nova. I'm not sure. I agree, there is no going back. And I agree that movements based on a re-inclusion can't go very far. The conditions are just very different. Just as on a completely different level, the conditions of possibility for the accumulation of capital with decolonized countries like South Africa are fundamentally different than they would have been 2 generations earlier. The idea of creating national capital through a communist revolution isn't there anymore. I mean, it's something I think that critics have to analyze. And it's not only because the ANC got fat. It's not simply because of the few people at the top of the ANC. They were faced with a real structural problem. Having said that, I don't know enough about the situation in Brazil at all to know whether what you said about revolutionary energy might be... I'm talking about other countries. It's difficult to see in North America at the time. That is, movements like Occupy, whatever their strengths and weaknesses, are not really basically movements of those who have been now structurally excluded. It's a different kind of movement. I would like to agree with you. I would. I don't see it right now. And part of the problem, and it's only a small part, is I don't see that we're offering, intellectuals are offering very much,
And I think people are very good in criticizing neoliberalism, and that's very important. But I don't think that we've succeeded in presenting foci of a possible future that could mobilize large numbers of people. And I don't think it's simply because people are ideologically, they've made mistakes. I think that it's a serious problem that a lot of us have to work on. Bom, eu vou meter a minha colher, então, nessa discussão, perguntando. Esse ponto da reação das pessoas das populações, dos afetados por essa crise, mostra diferentes formas de contestação. Ainda que as políticas de austeridade estejam sendo implantadas no mundo inteiro, há reação e há mudança política. As últimas eleições na Espanha são um exemplo disso, a eleição na Grécia é um exemplo disso. Em vários lugares do mundo estão surgindo movimentos, não necessariamente de uma esquerda tradicional, mas movimentos de contestação que parecem ainda não muito bem canalizados e sem uma resposta muito clara. Considerando a opinião aqui dos senhores de que o neoliberalismo está esgotado e as formas keynesianas de projeto de país também não parecem dar a resposta suficiente, o que se pode esperar politicamente desses movimentos que, ainda que de formas muito díspares, tentam fazer uma contestação ao modelo que está aí, que impõe mais desigualdade, aumento de pobreza e aumento das disparidades dentro dos países e entre países. I think these are very important movements. And I think they will continue to learn through the activity of being a movement. I am actually worried, not so much about the left in Greece or in Spain, but the right in much of Europe. And there is no automatic guarantee that a crisis situation leads to progressive movements. We certainly have enough historical evidence to know that right-wing ideologies frequently are more plausible because they're simpler. The rise of racist and xenophobic ideologies, the strength of parties like the National Front in France, the rise of the far right in Germany, the elections in Poland, the fact that in Hungary your choice is now between the far right and the fascists. That's basically the Hungarian political spectrum. I think indicates, among other things, a vacuum that is being filled by the right. And I think that's a serious political problem. Alguém quer comentar esses pontos? Okay. Então, alguém? Querem falar? Não? Vou fazer mais uma pergunta, então, aqui. Bom, vou pegar uma pergunta da plateia, depois eu faço mais uma pergunta. Uma pergunta aqui interessante. Como é ser professor marxista em uma universidade de forte tradição liberal, como é Chicago? Como é Chicago, quer dizer? Not easy. Not easy at all. But also, happily, as powerful, and they're very powerful, the economics department is in Chicago,
they're not the entire university. And they are certainly not the students who study history and political science and sociology, many of whom come and study with me. How I got in there is a complicated story, and it was very contingent. It's by no means a necessary development. That's it? If you wanted to ask more, I could respond with more. Outra pergunta da Jéssica. A superação da crise pelo fortalecimento do capitalismo pode ser positiva para quem? The overcoming of crisis. Pelo fortalecimento do capitalismo pode ser positiva para quem? Quer dizer, acho que a ideia é a crise, qual deve ser o desdobramento dessa crise, tendo em vista que o capitalismo pode se fortalecer no decorrer da própria crise. Yes, but the question is, what does stronger mean? And if we've reached a phase of capital, and there are reasons to think perhaps we have, that capital success is tied to the increasing not only impoverishment of people who had already been marginalized, but the increasing marginalization of great parts of society. Even if we don't have a perspective, the choice really once again becomes socialism or barbarism. That is to say, it's conceivable that capital could continue for quite a while. It will continue, I think, in a more militarized form. And I don't think that the critique of laboring society is no longer a critique that you look at labor and you say, this is not humanly fulfilling, it should be different. It's not a should be anymore. That is to say, we've reached, I think, a kind of a crisis point in terms of laboring society itself, where I don't think society can, even the recovery of capital will not mean everybody will be reintegrated into laboring society. So now the critique of laboring society has a historical edge, in the sense that laboring society is reaching its limits. But that does not mean, by any means, that there's an automatic transformation into anything better. There isn't. But there is a strong question whether the very successful phase of capital development, successful for many members of the population between 1945 and 1973, proves to be a vanishing small phase that people still maybe look back to with a certain degree of understandable nostalgia, but is no longer in the cards. Professor, o senhor falou do avanço da direita no mundo, a crise sendo um estímulo às ideias mais à direita. Como o senhor diria que a situação pode afetar a democracia? Poorly. I don't think that. I think that the right is a strong threat to democracy, but as is the militarized state. So yes, it's a threat to democracy.
I mean, in places where the right is really very strong, not just as an opposition, like in much of East Central Europe, I think that you see the effects for democracy. Yeah, no, it seems pretty evident. Professor Grespin, professor Vladimir? Está aqui, vamos terminar em 10 minutos. Então, fazer uma rodada de perguntas e aí Só a em gente relação a isso, só em relação a essa questão da democracia, né? Até que ponto a democracia que a gente tem se chama uma democracia formal e cada vez mais o que a crise e a ascensão da direita e essa barbárie dentro da democracia está mostrando é o formalismo da democracia. É a dimensão puramente, já que eu estava falando antes da dimensão formal do poder do capital, né? Essa dimensão formal também institui uma dimensão formal da democracia. E o que a crise faz é explicitar isso, né? Enfim, aí talvez uma questão, sem dúvida a direita está prosperando em vários lugares, né? Em outros a esquerda está mais forte, e até que ponto não se pode falar, então, de um momento de luta política e talvez de luta de classe, no sentido tradicional do termo? Professor Vladimir? O senhor quer responder, professor Pastore? There is increased class struggle in the United States on the part of people who do not consist the traditional industrial working class. And it's extremely important, but it's extremely important in terms of lessening the degree of marginalization. For example, service workers. The fight in the United States for increasing the minimum wage. This is important in mobilizing many people, but it remains an issue it's an existential issue for the people affected, and for those who support them, it becomes a matter of social justice. It should be supported. But that hasn't yet reached any kind of stage of a larger social democratic movement, which would be positive at this point. It hasn't reached that yet. I think generally labor is extremely defensive, on the defense, and will continue to do so also for technological reasons. I just came across something that indicated they're working very hard now on robots that can take the place of most fast food workers, which is a source of income for, at least in the United States, for very marginalized populations. And so the long-term question will be if we can turn around the technological innovation as a force for emancipation and not only as a force for exclusion and domination. Eu teria uma questão aí, de novo, a respeito do problema da sociedade do trabalho. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que o senhor acha dessas teorias que insistem no trabalho imaterial como um modelo de atividade já para além da sociedade do trabalho capitalista. It is both a positive potential and its reality is not.
immaterial labor for Google is hardly progressive. And if one tries to fold in immaterial labor into the value theory, what one is doing is one is trying to extend forever the value theory. Whereas the point about value theory, the way I read it, is that value becomes anachronistic. And a lot of theories try to show that value isn't anachronistic, it just isn't labor anymore. It's science, it's technology, it's immaterial labor. And I disagree with the whole direction. Bom, temos muitas perguntas aqui, eu acho que a gente não vai conseguir responder, não vou conseguir encaminhar as perguntas, mas tem uma aqui só sobre que fala sobre, para todos os debatedores, sobre a opinião dos debatedores sobre o processo de valorização do capital fictício nessa crise. Um comentário sobre o capital fictício. E, com isso, a gente encerra. I'm not going to be able to give a whole theory of fictitious capital right now. What I will say is this. The rise of financialization is an expression of an earlier crisis of capital. But many people who talk about finance capital as fictitious act as if there's a sphere of material production, and that's good, that's fine. And then you've got the banks, and that's not good. And I think that is not a good conception. Finance is a necessary part of capital. Capital can't exist without finance. So that it can't be simply a critique of finance while retaining an affirmation of, let's call it, the laboring society. It's a very easy critique. I think it's basically, at its heart, a right-wing critique. The question of the increased financialization, what was it about the crisis of the 69 to 73 that set off increased financialization is a very complicated question. There are a whole series of attempts to deal seriously with it, but all of them see financialization as being the expression of this kind of crisis. It depends on whether you regard it as a crisis of production or a crisis of value. Ok. Algum comentário final? Então, eu queria agradecer a todos a presença, professor Postoni, professor Grespin, professor Vladimir Safatli. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.